YouTube Studio, configurações avançadas. Você sente que o YouTube Studio não está entregando seus vídeos para as pessoas certas? O problema pode estar escondido nas configurações avançadas, que muitos criadores simplesmente ignoram. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo dessas configurações dentro do YouTube Studio e com minha tela do YouTube Studio compartilhada, para que seu canal esteja otimizado para o algoritmo e comece a crescer no automático. Aqui no manual do YouTuber é direto ao ponto e sem enrolação. Vamos configurar agora o motor do seu sucesso. Agora preste muita atenção, estamos entrando no coração do seu canal. Se o algoritmo não sabe exatamente para quem recomendar seus vídeos, você está apostando no escuro. Um único clique errado aqui pode deixar o seu canal invisível para o público ideal. Não pule nenhum segundo, porque cada aba que vamos configurar agora é o que separa um canal amador de uma máquina de visualizações no automático. Vamos ligar o motor do seu sucesso. Clique em Configurações no canto inferior esquerdo e vamos transformar o seu canal agora. Dica importante aqui na aba geral, a unidade padrão. Essa é a moeda que o YouTube usa para te mostrar os relatórios de receita. Por padrão, o YouTube opera em dólar e eu recomendo que você mantenha assim para ter uma visão mais precisa do mercado. Mas atenção, essa configuração é meramente estética para o seu painel. O pagamento real cai na moeda que você configurou lá no seu AdSense. Então, não se preocupe, alterar isso não aumenta nem diminui seus ganhos. Seguindo para a aba Canal, temos as informações básicas. Primeiro, selecione o seu país de residência. Escolha a região onde você mora atualmente. Isso ajuda o YouTube a entender questões fiscais e de moeda. E logo abaixo temos um dos pilares do SEO, as palavras-chave. Pense nessas palavras como os temas centrais da sua vitrine. Elas descrevem o DNA do seu conteúdo. Elas são um mapa que diz ao algoritmo exatamente quem é o seu público-alvo. Se você fala de culinária vegana, por exemplo, suas palavras-chave devem atrair esse nicho. Quando você usa palavras precisas e relacionadas ao que você realmente posta, o YouTube entende o contexto do seu canal e o entrega para usuários com alto potencial de virarem inscritos. Para configurar, basta inserir o termo e separar por vírgula. Lembre-se, quanto mais fiel ao seu nicho, melhor será o seu ranqueamento. Por exemplo, como você vai adicionar essas palavras aqui? Levando em consideração que o seu canal fala de culinária vegana. Então eu vou escrever culinária vegana e depois vírgula. Agora, vou colocar uma outra palavra que tem a ver com o meu canal de culinária vegana. Receitas veganas, baratas e fáceis. E aí, vírgula. Vou copiar e colar para ficar mais rápido. E aí, depois de dar o vírgula, eu coloco mais outra coisa que tem a ver com o meu canal. Por exemplo, como substituir carne e leite. Tem tudo a ver com a culinária vegana. E vírgula. E você vai colocando as palavras-chave que tem a ver com o seu canal, os termos-chave que tem a ver com o seu canal, até chegar a esse limite aqui de 500 termos. Reparem que eu não uso apenas a palavra comida, eu uso termos específicos como culinária vegana, receitas baratas e até como substituir a carne. Isso cria uma teia de busca que ajuda o YouTube a te recomendar para quem realmente quer o seu conteúdo. Agora, muita atenção na aba de configurações avançadas. Essas opções estão bastante ligadas ao cumprimento das políticas de proteção infantil. Aqui você precisa definir o seu público e isso é obrigatório por lei. O YouTube quer saber se seu canal é conteúdo para crianças. Na primeira opção, sim, configurar este canal como conteúdo para crianças, você só marca essa opção apenas se seu foco for em menores de 13 anos. Desenhos, brinquedos, conteúdo pré-escolar. Isso desativa os comentários, as notificações e limita os anúncios, o que impacta diretamente na sua receita e engajamento. A outra opção é não, configurar este canal como não sendo conteúdo para crianças. Essa é a opção para a maioria de nós que cria conteúdo para o público geral ou adulto. Ela libera todos os recursos de interação e monetização personalizada. E a terceira opção é quero revisar vídeo por vídeo. Se o seu canal é misto, um dia faz review de brinquedo e no outro de tecnologia avançada, escolha essa opção. Não tente enganar o sistema. O algoritmo usa a inteligência artificial para identificar conteúdos infantis e configurar isso errado pode gerar punições graves no seu canal. Definir corretamente o público é fundamental para respeitar as políticas do YouTube e oferecer a melhor experiência tanto para os criadores quanto para os espectadores.
Dando sequência, temos a vinculação com o Google Ads. Se você não pretende investir dinheiro para anunciar seu canal agora, pode pular isso aqui. Deixe em branco, isso não afetará seu alcance orgânico. Agora, atenção total aqui. Transcrição e dublagem automática. Ative ambas. Isso permite que o YouTube entenda seu conteúdo e use a inteligência artificial para traduzir sua voz para outros idiomas. É alcance global gratuito sem você precisar contratar um tradutor. Aqui abaixo temos a guia Anúncios. Esse item aqui é crucial para o seu bolso. Anúncios baseados em interesse. Mantenha isso desmarcado. Se você marcar para desativar, o YouTube não poderá mostrar anúncios específicos para quem assiste. E o seu ganho, CPM, vai despencar quando você for monetizado. Não mexa aqui. Logo em seguida, temos a opção de clipes. Aqui, você deixa sempre ativado. Isso permite que seus inscritos cortem trechos do seu vídeo e compartilhem no WhatsApp ou Short. É marketing gratuito que trabalha para você 24 horas por dia. Inclusive, se o seu objetivo é configurar o canal do zero e já começar a ganhar seus primeiros inscritos, eu preparei uma playlist completa aqui no manual do YouTuber com o passo a passo de crescimento. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado para você maratonar depois daqui. Agora, sobre as opções de melhorias na qualidade dos vídeos e áudio, pode manter o padrão do YouTube. São ajustes técnicos automáticos que garantem que a sua mídia seja entregue com a melhor fidelidade possível. E na sequência, nós temos os treinamentos de terceiros. Isso autoriza o YouTube a usar seu conteúdo para treinar modelos de inteligência artificial. Se você é um criador que preza pela exclusividade total dos seus dados, pode deixar desmarcado. Se quer ajudar a IA da plataforma a entender melhor seu nicho, pode ativar. Eu particularmente prefiro manter a cautela aqui, até termos mais clareza. Chegamos na aba de qualificação para recursos. Essa parte é muito intuitiva, mas é aqui que você destrava o potencial real do seu canal. Como você pode ver, os recursos padrão já vêm ativados. Você já pode subir vídeos e criar playlists. Se você clicar nesse botãozinho aqui, ele já mostra tudo que você pode fazer quando o recurso padrão está habilitado. Mas atenção aqui, no nível intermediário, recursos intermediários. Você precisa verificar seu número de telefone aqui nesse botão. Sem isso, o YouTube não deixa colocar capas personalizadas, nem subir vídeos com mais de 15 minutos. Se você quer um canal profissional, esse clique aqui é obrigatório. Já os recursos avançados, que é o terceiro recurso, esse sim libera ferramentas de elite, como links clicáveis na descrição e o acesso à monetização. Você pode liberar isso enviando um documento ou simplesmente criando conteúdo constante por alguns meses para ganhar a confiança do algoritmo. Mas não saia daí, porque agora vamos para a configuração que muita gente esquece e que pode custar caro para o seu alcance: os padrões de envio. Essa aqui é a minha aba favorita. Se você quer parar de perder horas preenchendo as mesmas coisas toda vez que sobe um vídeo, preste atenção. Isso aqui é automação pura para o seu canal. No título eu recomendo deixar em branco, já que cada vídeo tem um nome estratégico diferente. Mas olha a descrição. Aqui você já deixa pronto o seu esqueleto de SEO. Já deixa escrito inscreva-se no canal, já deixa algum link de algum vídeo, já deixa algum link das suas redes sociais. Assim todo vídeo já nasce com os links importantes funcionando, sem você precisar ficar copiando e colando. E na visibilidade, sempre deixe como privado ou não listado. Nunca suba um vídeo direto como público. Isso te dá tempo para o YouTube processar a qualidade em 4K e para você conferir se os anúncios e legendas estão certinhas antes do mundo inteiro ver. Resumindo, padrões de envio é uma maneira de automatizar parte do processo de publicação, permitindo que você foque mais tempo na criação de conteúdo. E para fechar as informações básicas dos padrões de envio, temos o campo Tags. Aqui vai um segredo de produtividade. Não preencha todas as 500 letras aqui. Use esse espaço apenas para as tags permanentes do seu canal. Coloque aqui os termos centrais que definem o seu nicho e que estarão em todos os seus vídeos. No meu caso, eu deixo fixo como crescer no YouTube, YouTube SEO, manual do YouTuber,
Ao deixar essas tags salvas nos padrões de envio, você garante que o algoritmo sempre associe seus novos vídeos ao seu tema principal, além de economizar tempo em cada upload. Mas lembre-se, quando você for subir um vídeo, você vai completar esse campo com as tags específicas daquele assunto. Mas ainda não acabou, porque ainda aqui dentro de padrões de envio, existe uma segunda aba que muita gente ignora, que é a aba de configurações avançadas. Aqui o YouTube quer detalhes técnicos. Primeiro, capítulos automáticos. Deixe ativado. Isso ajuda o espectador a navegar pelo seu vídeo e melhora muito o seu SEO no Google. Em licença, você mantém o padrão do YouTube e na categoria, escolha a que melhor define o seu nicho. Se você ensina algo como eu aqui, coloque educação. Isso ajuda o algoritmo a saber para quem recomendar os seus vídeos. Agora, o ponto cego de muitos canais: idioma do vídeo e do título e da descrição. Defina como Português Brasil. Se você deixar não aplicável, o YouTube pode demorar mais para entender para qual país entregar seu conteúdo. E a certificação de legendas? Pode deixar em nenhuma, na maioria dos casos. E para fechar essa parte, temos os comentários. Comentário ativado e moderação básica ou rigorosa. Isso permite que o YouTube segure automaticamente comentários ofensivos ou links de spam para você revisar depois. É a melhor forma de manter sua comunidade saudável sem você precisar ler cada besteira ou palavrão ou ofensa que postarem. Agora vamos para a aba de permissões. Aqui você aprende a delegar tarefas no seu canal com total segurança, sem precisar entregar a sua senha do Google para ninguém. Aqui em permissões é onde você profissionaliza a gestão do seu canal. Se você tem um editor, um roteirista ou um gestor de tráfego, você pode dar acesso a eles de forma segura. Ao clicar em convidar, você escolhe o nível de acesso. Se você tem um editor, escolha a função editor. Ele consegue subir vídeos e organizar tudo, mas não pode excluir o seu canal, nem mexer em configurações financeiras sensíveis. Isso protege o seu maior patrimônio. E um detalhe muito importante: nunca, em hipótese alguma, compartilhe a senha do seu e-mail principal. Use sempre as permissões do YouTube Studio para dar acesso apenas a que cada profissional precisa ver. Se você trabalha sozinho, por enquanto, deixe apenas o seu nome aqui como proprietário. Mas já saiba que essa ferramenta existe para quando o seu canal escalar. Agora que sua conta está segura e blindada, vamos para a aba de moderação da comunidade, onde a gente configura os filtros para manter o chat e os comentários limpos de qualquer spam. Agora, em moderação da comunidade, vamos configurar o filtro que vai manter o seu canal limpo e profissional. É aqui que você define as regras do jogo para os seus espectadores. Em comentários, chat ao vivo e post da comunidade, a minha recomendação é manter sempre a moderação básica ou rigorosa. Isso deixa o robô do YouTube trabalhar para você, segurando automaticamente insultos e spam para você revisar depois. Não perca tempo moderando tudo manualmente. E uma dica muito importante aqui nos posts: se você permitir que inscritos postem na sua comunidade, coloque um tempo mínimo de inscrição de 1 dia. Isso evita que bots entrem só para sujar o seu canal com links. E o mais importante dessa aba: palavras bloqueadas. Você vai digitar aqui termos que você não quer ver no seu canal, como palavrões ou ofensas, e ative a opção bloquear links. Isso impede que outras pessoas fiquem divulgando canais ou sites suspeitos nos seus comentários sem sua autoridade. Segurança total, meu camarada. E ainda em moderação da comunidade, temos a aba de gerenciamento de usuários. Aqui é onde você nomeia seus braços direitos e oculta haters sem gerar briga. Aqui nós temos os moderadores administrativos. Esses têm o poder total sobre os comentários. Eles podem remover, aprovar e até bloquear usuários do canal. Use para pessoas de confiança extrema. Moderadores padrão. Esses moderadores podem apenas remover comentários ofensivos, mas não têm acesso às configurações de bloqueio. É o ideal para quem quer ajudar a limpar o chat durante uma live. Temos os usuários aprovados. São as contas que você confia 100%, os comentários deles nunca ficam retidos, mesmo que contenham links, e usuários ocultos. É a famosa lista negra. Quem estiver aqui pode até comentar, mas ninguém mais verá o que eles estão escrevendo. É a melhor forma de silenciar haters sem gerar briga. E o redirecionamento em tempo real? Isso aqui você autoriza outros canais a mandarem a audiência deles para a sua live, quando a deles acabar. É uma ferramenta incrível para parcerias e collabs. Agora, essa outra aba aqui, diretrizes do canal,
é uma aba estratégica. O YouTube permite que você escreva até 3 regras que apareçam para o espectador antes dele comentar pela primeira vez. Use isso para educar sua audiência. Coloque algo como: seja respeitoso, não faça spam de links, ou dê sua opinião construtiva. Isso diminui muito o trabalho de moderação depois, porque você já define o tom da conversa logo de cara. Antes de encerrar, temos a aba de informações demográficas dos criadores. Muita gente pula isso aqui, não sei se por medo, por dúvida, mas a explicação oficial do YouTube é bem clara, e isso é uma pesquisa de diversidade. O YouTube usa esses dados de forma anônima para garantir que o algoritmo e as ferramentas de monetização sejam justos com todos os criadores, independente de gênero ou etnia. É obrigatório? Não. Você pode escolher não responder, e isso não afeta em absolutamente nada o alcance dos seus vídeos ou do seu canal. Se você preza pela sua privacidade total, pode ignorar. Se quer ajudar o YouTube a melhorar as políticas de inclusão da plataforma, responda rapidinho. Mas lembre-se, isso é apenas para a estatística interna do Google. Nenhum espectador ou marca terá acesso a esses dados. E para encerrar nossa configuração, chegamos na aba de contratos. Muita gente nem clica aqui, mas é aqui que mora o seu acordo formal com o Google. Se o seu canal é novo, talvez você veja apenas os termos de serviço do YouTube, mas conforme você cresce e entra para o programa de parcerias do YouTube, o YPP ou YouTube Partner Program, é aqui que vão aparecer os contratos de monetização, como os de anúncios, o de short e o clube de canais. Você não precisa configurar nada aqui agora. Basta saber que este é o local onde você revisa as regras que permitem que você ganhe dinheiro com a plataforma. Se o YouTube atualizar alguma política de pagamento, um novo contrato vai aparecer bem aqui para você aceitar. E pronto, pessoal, com todas essas abas configuradas, o seu canal não é mais um amador. Ele está tecnicamente pronto para o algoritmo te entender e te recomendar. E com isso, passamos por cada detalhe técnico do seu painel. Pode parecer muita coisa, mas ter essas configurações ajustadas é o que separa um canal amador de um canal que o YouTube realmente leva a sério. Não esqueça de clicar em salvar ali no canto inferior direito, senão todo esse trabalho vai ser perdido. Configurou tudo? Perfeito! Agora clique em salvar. Se esse passo a passo te ajudou a entender o que cada botão faz, deixe o seu like e se inscreva no manual do YouTube. Meu objetivo aqui é que você gaste menos tempo brigando com a plataforma e mais tempo crescendo seu canal. Mas olha, não adianta ter o canal configurado se ninguém clicar nos seus vídeos. Por isso, agora que a parte técnica acabou, você precisa dominar o SEO de verdade. Eu deixei aqui ao lado uma playlist com o guia completo de como ganhar seus primeiros inscritos e visualizações do zero. Clique nela agora e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!